Meus irmãos, a paz do Senhor. Igreja do Senhor Jesus, confesso aos irmãos que se a vigília acabasse agora, estaríamos felizes pelas palavras que foram ministradas aqui nesta madrugada e pelos louvores que foram entoados aqui nesta noite. Quero desde já dizer-lhes que não iremos demorar. Nós que temos discernimento sabemos já que a hora está avançada e muitos irmãos já estão cansados. Mas dentro de alguns minutos nós queremos falar algo da parte de Deus para o teu coração. Quantos assim podem dizer amém? Cadê o tecladista abençoado, em nome de Jesus? Fala a câmera. Se ele puder nos ajudar, estaríamos muito gratos em nome de Jesus. Queremos aqui louvar a Deus pela vida do pastor Avelino, que nos fez o convite, e de bom grado nós aceitamos e estamos aqui pela graça de Deus. Queremos também louvar a Deus pela vida de alguns amigos, pastor Adriano Gomes, enaltecer a Deus pela vida do pastor Ciclai, pastor Anchieta, não é isso? Deus em Cristo continue vos abençoando, em nome de Jesus. Meus irmãos, a todos que trouxeram a palavra de Deus, quero convidá-los para abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Quem estiver acordado ainda, diga amém. Depois os irmãos vão tomar um caldo ali bem gostoso, amém? Vamos ouvir mais um pouquinho da palavra de Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Repita-se comigo: lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Põe a mão assim no seu coração. Repita-se comigo: Senhor Jesus, fala comigo mais uma vez, através da tua palavra. Amém. Meus irmãos, nós lemos em um texto do Evangelho de Lucas, em que a epígrafe textual nos fala sobre a pesca maravilhosa. Se a pesca foi maravilhosa, é sinal que aconteceu um milagre. E se aconteceu um milagre, é sinal que Jesus está no meio. Não existe maravilha se Jesus não estiver no meio. Não existe sinais se Jesus não estiver presente. E o que nos motiva a pregar o Evangelho é porque está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Repita-se comigo: nosso Deus, ele nunca mudou. Queridos, o texto anterior que nós lemos no capítulo 4, versículo de número 14,
A Bíblia diz que Jesus ele foi guiado pela virtude do Espírito Santo. Depois de tendo sido tentado no deserto. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, o Espírito de Deus desceu sobre ele como forma corpórea de uma pomba. E Jesus, cheio do Espírito Santo, repita-se comigo, cheio do Espírito Santo. Eu já quero abrir um parênteses nesta noite. Satanás não tem medo de cacuetes de pregadores. O adversário de nossa alma não tem medo de placa denominacional. O diabo não tem medo de voz rouca, de voz grossa. Mas de uma coisa Satanás tem medo: de um crente cheio do Espírito Santo. E de um crente que anda no Espírito, na presença de Deus. Não se iluda com hostes da maldade, pensando que são comovidos com coisas que acontecem somente do lado de dentro da igreja. Eu sempre gosto de frisar uma coisa: o mais importante para Deus é aquilo que vai acontecer depois desta vigília. E se você for um crente cheio do Espírito Santo, você vai levar aquilo que você recebeu para a sua casa, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Seria muito fácil eu te ludibriar aqui e dizer pisa aqui, e quando chegar na tua casa as coisas não estão nos conformes, quando chegar na tua empresa as coisas não estão da forma como Deus quer. O verdadeiro avivamento não chega para sair depois. O verdadeiro avivamento, ele chega para permanecer. Cadê o glória a Deus da igreja? O que evidencia alguém cheio do Espírito não são os seus talentos, porque os dons de Deus são irrevogáveis. O que evidencia que alguém é cheio do Espírito Santo não é quando ele cai no chão, mas sim quando ele está prostrado diante da presença de Deus. O que evidencia alguém que é cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz os frutos do Espírito. Não adianta eu estar sapateando aqui se eu estou mal com minha irmã do círculo de oração. Não adianta eu estar profetizando aqui se eu briguei em casa com minha esposa. Não adianta eu dizer que sou cheio aqui se eu compro eu não pago. Quantos estão entendendo a voz de Deus esta noite? Ser cheio do Espírito Santo é ter evidências de fruto do Espírito. Aqui do meu lado esquerdo, quem é cheio do Espírito Santo? Aqui no meio, quem é cheio do Espírito Santo? Aqui do meu lado direito, quem é cheio do Espírito Santo? Irmão, ser cheio na hora do mover é muito fácil. Do corinho é muito fácil. Ser cheio de Deus é uma vida plena diante da presença do Senhor. O amor, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a fidelidade, a alegria e o domínio próprio. Mas pregador, você está pregando, você está aproveitando a oportunidade porque você está com o microfone na mão. Irmãos, Tiago capítulo 3, filhinhos, não quereis muito de vós ser mestres, porque o juízo há de ser maior. A Bíblia é uma espada de 2 fios. Se ela está cortando você aí, está cortando mais em cima daqui do altar. Porque quem prega se auto-evangeliza, se auto-ensina. Se eu estou falando isso aqui porque eu não sou melhor do que você, a palavra de Deus é diretiva para você, também é diretiva para o altar. Mas o que importa é que o nome do Senhor está sendo glorificado nesta madrugada. Levante a sua mão para o céu, crente, e recebe algo de Deus na tua vida. Jesus chegou na cidade onde cresceu, Nazaré.
E a palavra Nazaré, correspondente da palavra hebraica Netzer, quer dizer renovo. E a Bíblia diz que Jesus era conhecido como Nazareno. Se Jesus era conhecido como Nazareno, Nazareno significa aquele que traz renovo da parte de Deus. E o Nazareno disse assim, Mateus 18:20, porque quando estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente no meio deles. Eu não iria me preocupar se saísse 20 agora, se saísse 15 agora, se saísse 40 agora, se saísse 70 agora. Mas enquanto estiver 2 ou 3 desta vigília, Jesus vai estar em nosso meio. Quem quiser pode sair, pode tomar café, pode beber o caldo. Agora quem quer mais a presença, mas pregador, eu estou perdendo o sono. Você não está perdendo o sono, você está ganhando graça, você está ganhando algo de Deus. Nesses 10 anos que nós pregamos o Evangelho, nós descobrimos 2 tipos de igreja. Nós pregamos para uma igreja grande e pregamos também para uma grande igreja. Igreja grande é aquela igreja que tem um espaço suntuoso, estou generalizando, mas reside dentro dela, está cheia de pessoas vazias. Uma grande igreja é diferente. O local pode estar sendo resumido com algumas pessoas que estão aqui, mas o mais importante é que você está se enchendo de Deus. O mais importante é que você está querendo mais de Deus. Uma hora dessa, no sábado, várias pessoas estão embriagadas, várias pessoas estão colocando o pó na cara, mas nesta vigília você não vai botar o pó na cara, você vai colocar a cara no pó. Nesta vigília tu não vai encher a cara de cachaça, você vai tomar a água da vida, que é a palavra. Quem está sentindo a presença de Deus nesta madrugada? Quem está sentindo a presença de Deus nesta madrugada? Mas pregador, eu ainda não senti nada. Cantora Letícia, não se sente para adorar, se adora para sentir. Mas pregador, eu não senti nada para glorificar. Não sente primeiro para glorificar, glorifica para sentir. Glorifica que o sono vai embora, adora que a dormência vai embora. Aleluia. Repita-se comigo. Todos os líderes, mais forte, todos os líderes de todas as religiões estão mortos, mas o nosso líder está vivo. Maomé disse antes de morrer: eu não conheço o propósito da vida. Confúcio disse: procure o caminho. Buda disse: eu não sou a verdade. Aí Jesus em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso é Bíblia, irmãos. Palavra, palavra, palavra de Deus. Quando Jesus chega em Nazaré, Jesus entrou em uma instituição chamada sinagoga, que os judeus chamam de Bet Kahal, que significa congregação. Na sinagoga era um local de reunião para adoração coletiva, aonde o Antigo Testamento era explanado por alguém.
O líder da sinagoga, pastor Anchieta, era chamado de Razan, o homem que dirigia o culto, e Jesus era o visitante. Imagina Jesus como visitante de um culto. Aqui poderia faltar a presença de pregador de Camboriú. Aqui poderia faltar a presença de cantora dos Gideões. Mas uma presença que não pode faltar em um culto obreiro é a presença de Jesus. A presença de Jesus, essa não pode faltar. Você não pode cantar lindo como a irmã Cassiane. Agora, se Jesus estiver no culto, o teu louvor vai subindo diante de Deus e se mistura com os louvores dos querubins que estão diante de Deus, e o nome do Senhor é glorificado nos céus e na terra. Repita-se comigo: todo culto tem que ter Jesus. Jesus como visitante, a Bíblia diz que foi-lhe dado um livro, que na verdade era um pergaminho, que não tinha livro. Os chineses que inventaram essas folhas no século XV. Um pergaminho de pele de animal foi dado para Jesus e caiu no livro de Isaías, que os judeus chamam de Yeshayahu, Deus é a salvação. Caiu no capítulo 61, aonde está escrito: enquanto Jesus fala aqui, você glorifica o nome dele. Jesus Cristo disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar a liberdade aos cativos, a dar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. A Bíblia diz que Jesus fechou o livro, ele enrolou o pergaminho e deu para o Razan, o ministro da sinagoga. E a Bíblia diz que Jesus sentou. Glorifica o nome de Jesus. E a Bíblia diz: e ele, fitando os olhos dele em todos na congregação, disse em alto e bom som: hoje mesmo se cumpriu estas escrituras em vossos ouvidos. Quando Jesus Cristo disse isso, ele estava evidenciando que ele era o Filho de Deus, que ele era o Senhor e Salvador da humanidade. Meus amigos pregadores, as nossas mensagens têm que ser mensagens onde Jesus é o centro da mensagem. Jesus tem que ser o cerne de nossa mensagem. Se Jesus não estiver na pregação, não passa de um discurso humanista. Jesus tem que estar no meio. Jesus, quando se perdeu de José e Maria, encontraram ele no meio dos doutores da lei. Jesus tem que estar no meio. Jesus, quando foi crucificado entre dois malfeitores. Foi crucificado na cruz do meio. Quando João viu Jesus glorificado na ilha de Pátimos, olhou Jesus andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus que está no meio da minha vida, que está no meio da tua vida, que está no meio da tua casa, que está no meio do teu ministério. Quantos querem receber Jesus no meio? Levante a sua mão nesta madrugada. Jesus está no centro da tua vida. A história é dividida: antes de Cristo, depois de Cristo. Ele está no meio de todas as coisas. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Antes que tudo existisse, ele já existia com Deus. Meus irmãos, depois que Jesus ministrou, Jesus foi para a beira do mar da Galileia, que nós sabemos, pastor Avelino, que para ser considerado mar tem que ser água salgada. E o mar da Galileia, na verdade, é um grande lago de água doce. Por isso Lucas coloca Lago de Genezaré.
Jesus caminhando de manhã cedo, escute, já está quase amanhecendo, era de madrugada. Jesus queria se isolar, queria falar com o Papai do céu, irmãos, mas era inevitável, porque onde Jesus estava, grandes coisas aconteciam. Os coxos levantavam, os cegos ganhavam vista, os demônios eram expulsos, porque demônio não se invoca, demônio se expulsa. Vidas eram libertas das amarras do pecado, e a Bíblia diz que por todos ele era louvado. Então a grande multidão, capítulo 5, estava buscando Jesus, e a Bíblia diz assim, olha, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Às vezes nós ficamos tristes quando nós somos convidados para pregar em alguns lugares, e o camarada ainda vem dizer para a gente: você tem 15 minutos para entregar o recado de Deus. Você tem tanto tempo para pregar a palavra de Deus. E hoje querem fazer qualquer subterfúgio para ver se provoca um grande mover. Eu ainda sou de uma geração, irmãos, não sou tão velho. Mês que vem faço 30 anos. A irmã glorificou ali, glória a Deus. Que eu ainda vi batismo com o Espírito Santo em escolas bíblicas dominicais. Saudoso pastor Estevão Júlio de Souza, o oxigênio do Espírito Santo na vida do crente é a oração. Mas hoje, para provocar grandes avivamentos, grandes investimentos e pregadores e cantoras, para ver se Jesus batiza com o Espírito Santo. A pregação de antigamente, pregador Danilo, não era muito sofisticada. A pregação deles era assim, ó, Jesus, ele salva. E Jesus salvava. Jesus, ele cura. Jesus curava. Jesus batiza com o Espírito Santo. E Jesus batizava com o Espírito Santo. Jesus um dia voltará. E Jesus um dia voltará. As igrejas da Europa já tem até área de fumante, pastor Anchieta, para ver se segura os crentes da igreja. Em tempo de carnaval, bloco gospel. Em tempo de arraiar gospel, porque tem que segurar os jovens na igreja. Tem que segurar. Eu ainda sou de uma geração que segura crente na igreja. Ainda é o poder desta palavra. Balada gospel, cerveja sem álcool, para ver se segura o crente na igreja. Pode segurar na igreja da terra, mas a igreja que vai subir no arrebatamento, esta igreja é diferente. Quem está sentindo a presença de Deus aqui do meu lado esquerdo? Quem está sentindo a presença de Deus aqui no meio? Quem está sentindo a presença de Deus aqui do lado direito? Cadê a igreja do arrebatamento que ainda ama a palavra? Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo 119, verso 11. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra.
João capítulo 17, versículo 17, Jesus orando disse: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Provérbios capítulo 30, versículo 5, toda a palavra de Deus é pura e escudo para os que nela confiam. Mateus 24, 35, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Hebreus capítulo 4, versículo 12, quem ama a Bíblia diga glória a Deus. Porque a palavra de Deus é mais afiada do que qualquer espada de dois fios, dividindo alma e espírito, juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Apocalipse capítulo 19, e eu vi um céu aberto, e aquele que estava sentado sobre o cavalo branco tinha uma coroa em sua cabeça, e na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o nome daquele que estava sentado no cavalo branco se chama a palavra de Deus. Quem ama a palavra, 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 palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 47, aquele que é de Deus escuta as palavras de Deus, aquele que não é de Deus não escuta as palavras de Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 9, aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a palavra, até a sua oração não será atingida. Palavra. Jesus, naquela situação, quem está acordado diga amém. Olhou dois homens. Aleluia. Repita-se comigo. Jesus olhou dois homens. É sinal que o Deus que a gente serve não é cego. O Deus do mundo tem olhos, mas não vê. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Tem braços, mas não abraçam. O Deus que a gente te serve tem olhos, mas Ele vê. Tem mão, mas te sustenta. Tem braços, mas te abraça. Tem pés, quando você está cansado, Ele te carrega, Ele te sustenta. O Deus que a gente serve é um Deus vivo. O Deus do mundo coloca Ele na costa e leva pela rua fazendo procissão. O Deus da igreja não é preciso ser carregado na costa, porque Ele que carrega a igreja em seus braços. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, Jesus olhando dois pescadores, Pedro e André, que moravam em Betsaida. O nome do local significa casa do peixe, era uma colônia de pescadores. Irmãos, Pedro conhecia o mar da Galileia como a palma de sua mão. Sabia onde estavam os cardumes de tainha, de sardinha, de tilápia. Mas a Bíblia diz que a noite de Pedro e André não foi uma noite maravilhosa. E quero abrir um parênteses para crentes que pensam que só terão dias maravilhosos. Tem muita noite ainda para chorar. Tem muita noite ainda para gemer. Mas saiba de uma coisa que ainda existe escrito na Bíblia, Salmo 30, verso 5. Porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Esta noite vai passar. Pedro e André foram de madrugada. Pegaram a rede, que tinha 5 metros de diâmetro, e lançaram no mar da Galileia. Não pegaram nem um peixe-prego. Sabe o que eu aprendi, irmãos? Se Jesus não estiver em nosso barco, a pesca nunca será maravilhosa.
Sabe por que muitas pessoas nunca tiveram uma pesca maravilhosa? Porque Jesus ainda não permaneceu no barco. Quantos querem milagre da parte de Deus? Faça com que Jesus venha permanecer no teu barco. Faça com que o Senhor venha permanecer na tua vida. João capítulo 15: sem mim nada podereis fazer. Tu pode planejar até ir para o Japão, mas se Jesus não estiver no barco, não vai acontecer. Tu pode fazer plano de tudo qualquer jeito, se Jesus não estiver no barco, prepara-te para decepções. Jesus tem que estar no barco. A Bíblia diz que Jesus olhou aqueles homens e eles estavam lavando, repita assim comigo, lavando as redes. Meus irmãos, sabe que lavamento de rede significa? Decepção. Sabe que lavamento de rede significa? Frustrações. E existem momentos em nossa vida que a gente vai ficar lavando rede. E as indagações da vida, você todo dia está na igreja, por que teu marido nunca se converteu? Você é um dizimista fiel, por que tu nunca deslanchou e prosperou na tua vida financeira? Você é um crente que ora muito, e por que esse milagre nunca aconteceu? Mas eu vim aqui da parte de Deus, levante a mão que eu vou liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu quero profetizar pela palavra que o momento de lavamento de rede estará acabando na tua vida, e prepara-te para uma grande pesca maravilhosa. Quem toma posse desta palavra, dá um brado bem forte de glória a Deus aqui nesta madrugada. Diga assim para o seu irmão: vaso de Deus, está passando este tempo de você estar lavando rede. Vai ter pesca maravilhosa na tua vida, na tua família e no teu ministério. Aqui as irmãs estão crendo nesta palavra. Aqui os irmãos estão crendo nesta palavra. Aqui a igreja está crendo nesta palavra. Eu profetizo na Assembleia de Deus Cristo para todos, Ministério Peniel, uma grande pesca maravilhosa neste lugar, e o nome do Senhor será glorificado.